Vamos lá então, pessoal. Esse aqui é a parte que nós vamos trabalhar no Word, é o nome aqui do arquivo, certo? Esse Word é para vocês, então, trabalhar aí a construção da pesquisa, certo? Então, vamos lá. Eu primeiro tenho que determinar sobre o que eu quero pesquisar. Então, a minha pesquisa foi preferência de fruta dos alunos do 7º ano. Com esse título, eu já consigo determinar quem é meu público-alvo. Quem será meu público-alvo? Os meus alunos do 7º ano. Então, aí eu vou fazer uma pergunta para que esses meus alunos respondam. Lembrando que a proposta foi 20 pessoas respondendo. Então, você tem que determinar o seu público-alvo. O meu público-alvo foram os meus alunos e a pergunta da pesquisa é: quais das frutas abaixo vocês mais gostam? E aí eu coloquei algumas opções, lembrando que na hora que você for entregar o papelzinho para a pessoa responder a pesquisa, você tem que deixar claro que ela tem que escolher uma, certo? E tá tudo certo. Então, mas eu gosto mais de melancia do que de melão. Então, coloque o xizinho na melancia. Mas eu não deixo de gostar de melão. Sinto muito, tá? A pergunta é referente a que você mais gosta, certo? Conforme vocês vão fazendo aí a pergunta, né, vocês vão deixando claro o que é para a pessoa responder, ok? Agora nós vamos para o programa Excel, ok? Bora lá. Entramos então aqui no Excel, certo? Vou apagar esse aqui só para trabalhar com vocês depois. Então, olha só, eu coloquei o título porque eu vou ter que transformar todos aqueles papeizinhos em tabela, certo? Então, ó, preferência de fruta dos meus alunos do 7º ano. Belezinha. Dei para 20 pessoas responder? Não sei, vamos ter certeza? Se 20 pessoas responderam a questão, eu coloquei os dados aqui de preferência. Esse painelzinho aqui, ó, painel controle, né, que nós vamos trabalhar no Excel, certo? Então, veja que eu coloquei o cursor ali, ó, em cima daquele símbolozinho de E ali. Aquele símbolo quer dizer soma, tá escrito ali, certo? Então, nós vamos clicar nele e ele vai mostrar para você, dando Enter, quantas pessoas responderam a questão. Ó, 20 pessoas responderam a questão, beleza, certíssimo. Okay? A proposta era a gente trabalhar com a porcentagem para poder fazer o gráfico de setores, né? Então, muito bem, nós vamos transformar a quantidade de alunos em porcentagem. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que construir aqui uma função, certo? Então, para construir essa função, nós temos que sempre começar como igual, abre parênteses. Aí nós vamos pegar a primeira quantidade de alunos aqui, multiplicar, a multiplicação é o asterisco, tá bom? Vezes 100% dividido pela quantidade de pessoas que responderam a nossa questão, que é 20, né? Foram 20 pessoas aí que responderam, e nós vamos dar o Enter. Então, 3 pessoas gostam de maçã, que correspondem a 15%. Lembrando que 20 alunos correspondem ao meu 100%, certo? Aí nós vamos fazer isso para cada um, Não. Nós vamos ver aqui, ó. Se aqui embaixo der 100, é porque tá certo, ok? 100%, lembra? Então, nós vamos pegar o nosso cursor, ó, e vir até o quadradinho, esse quadradinho verdinho que tá aqui, ó. E você vai selecionar e puxar ele, certo? Trazendo ele aqui para baixo. Olha quem nós encontramos aqui, ó. 100%. Certo? Ele fez a soma para você de 15, 25, 30, 5 e 100%, certo? Muito bem, com isso agora nós vamos trabalhar arrumando a nossa tabela, deixando ela bonitinha aí, certo? A sua tabela, depois que você digitar, ela vai se encontrar assim, ó. Então, vamos começar pelo título, tá? Você vai colocar o título lá. Colocou o título, você vai vir aqui, ó. Mesclar e centralizar. Lembrando o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui. E nós vamos colocar o título agora para vocês verem, ó. Vou colocar ele aqui. Você vai colocar, tá vendo que esse quadradinho verde aqui, ele só tá na coluna A, certo? Então, nós vamos colocar o nome lá. Somente nele, ó. Preferência de frutas dos alunos do 7º ano, certo? Então, terminou o título, você volta lá na coluna A, certo? E você vai selecionar. Então,
você seleciona, pega o shift, né, a setinha, selecionou todo ele e você vai vir aqui, ó, mesclar e centralizar, ok? Só que tá vendo que nós usamos até a coluna C? Então você vai fazer o processo de selecionar até a coluna C e vai colocar ele lá, ó, para mesclar e centralizar, certo? As demais partes da tabela nós vamos só centralizar, certo? Então nós vamos vir nesse controle aqui, ó, que aí é direita, esquerda e centralizado, para deixar ela mais bonitinha, tá bom? Vamos colocar as bordas aqui, ó. Então, eu não quero juntar o título com a minha tabela. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, vou apertar, né, deixar ele verde. Com o botão direito do mouse, né, ou do seu computador aí, você vai em formatar células, que é cada quadradinho chama de células, tá bom? Aí nós vamos vir em borda, ó, e aí você vai escolher a borda que você quiser. Eu quero escolher essa mais grossa, então tá bom. Eu acho que eu vou escolher essa hoje. Aí eu vou colocar contorno e ela vai aparecer lá no meu contorno, ó. Ah, mas eu não quero deixar branco assim, professor, eu quero dar uma pintadinha, deixar colorido e tal. Beleza, tá vendo aqui, ó, esse baldinho e esse azinho são as letras, o baldinho é o espaço, tá, que você vai deixar. Então, por exemplo, eu quero deixar ele laranja, mas acho que essa cor de letra não ficou muito boa. Então, eu vou colocar em branco, por exemplo. E aí eu quero deixar em negrito. Vem em negrito aqui, ó, certo? Belezinha. A mesma coisa nós vamos fazer para o resto da tabela. Então, eu vou colocar até aqui, porque depois o total eu quero fazer separado, tá bom? Então, eu seleciono, botão direito, formatar células, vamos em bordas, novamente. Eu vou escolher a mesma borda e vou fazer o processo de contorno interno. Se você fizer só o contorno, tirar o interno, ó, ele só vai ficar assim na tabela, ó. Essa parte de dentro aqui, ela fica assim. Eu não gosto, não acho que fica muito funcional, muito bonito, né? Mas muito bem. Então, voltando lá, a gente faz essa parte da interna, ó. Certo? Aí ficou bonitinho. O total eu vou mudar. Vou colocar a mesma formação, mas vou fazer a separação entre eles, certo? E interna também, para deixar ele bonitinho. Muito bom. Agora aqui, ó, eu vou transformar isso aqui em outra cor. Opa, esse aqui eu queria deixar em preto mesmo. Vamos deixar em preto. E o baldinho é que vai fazer o processo de mudança, certo? Eu quero deixar dentro as letras em negrito e em itálico. Então tá ótimo, ó, feito aqui, ok? E a parte do total também, para deixar bem visualizado na tabela e tudo mais, certo? Aí, minha tabela tá pronta. Professora, posso pintar essa parte interna da tabela? Claro que pode, pessoal, sem problema nenhum. Aí é uma escolha sua, o que você quer trabalhar, tá bom? Nós vamos fazer o gráfico daqui a pouquinho, nós vamos trabalhar agora com média aritmética, moda e mediana, tá bom? Então, muito bem. Lembrando o seguinte, que a média, a moda e a mediana é tirada da quantidade de alunos, tá? Da quantidade de alunos e não da porcentagem. A porcentagem nós vamos usar somente para o gráfico, ok? Então, muito bem, vamos lá na média aritmética. Professora, eu vou ter que ficar calculando que nem eu fiquei na sala e tudo mais? Não, isso aqui é bem mais simples, bem mais fácil, certo? Nós vamos, então, criar aqui a função. Então, média aritmética, tá vendo aqui, ó, esse f de x? Essa é a função que nós temos, certo? Aí ele te abre aqui um monte de funções, ó. Se você não tiver, você vai ter que colocar lá, tá? Para a média aritmética, ele chama média mesmo e geralmente já se tem essa situação criada. Então, nós vamos clicar na média. Tá vendo que ele te deu um monte aqui, ó? Nós vamos selecionar, tá bom? Nós vamos selecionar o que ele tá pedindo. Então, você vem com o cursor aqui, ó. E você não vai colocar o total, né? O total não é estudado. Então, nós não vamos trabalhar com ele. Deixa eu só ver aqui, ele é complicadinho para tirar. Isso, até aqui, certo? O 20, pessoal, é o total de pessoas, então esse 20 não entra. Pode ver que aqui na lateral, ó, ele já deu as células que ele está trabalhando para tirar essa média para você, certo? E você vai clicar em OK e pronto, a sua média está calculada, certo? Como eu já disse, 3,33333
quando se trata de pessoas, não existe, né? Então, a gente vai ter que dar uma arredondada para mais, né? Então, nós vamos colocar isso aqui como 4 pessoas, tá bom? Aí, a moda. A moda no Excel, ele é determinado como modo, certo? Porque ele é escrito dentro dos parâmetros dos Estados Unidos e tudo mais lá, tá bom? Então a gente chama de modo, mas a situação é a mesma. Então você vai clicar lá, ó, vou fechar aqui de novo, tá? Modo. Então nós vamos clicar aqui, ó, na função. Professora, na minha lista não tem modo. Então você vai clicar aqui, ó, certo? Ó, você clica aqui, vou fazer de novo, tá? Você vai clicar aqui, aí esse igual vai aparecer e você vai escrever com letras maiúsculas modo e ele vai achar vários tipos de modo para você. Você vai clicar no modo mesmo, tá? Então, muito bem. Clica no modo, beleza. Aí ele vai abrir para você essa tabela, né? E você vai ter que selecionar novamente quem você quer. Então você vai selecionar toda a sua tabela fora o 20, tá? O 20 não entra porque ele é o total. Veja que daqui do outro ladinho, ó, ele mostrou para você quais são as células que ele está trabalhando para trabalhar o modo, tá? Que seria a moda aí no caso. Opa, ficou 2 vezes aqui, pessoal. Deixa eu só... Prontinho. Não pode ficar 2 vezes, senão não dá certo, né? Então, a moda é aquele que mais se repete. Nós já vimos quem mais se repetiu aqui, né? Esse aqui nós vamos chamar, então, de unimodal, certo? Porque apenas uma situação foi de repetição. Então, unimodal, certo? E aí, nós vamos ter a mediana, a mesma coisa, tá? Não tem, professora, eu abri aqui, a minha lista não tem mediana. E lembrando que a nossa mediana vai ser chamada de média, certo? Então, ela vai estar descrita assim, ó. Calma aí, só um minutinho. Med, certo? Que é a nossa mediana. Então, muito bem, a mediana é a tendência central em relação ao dado central. Lembrando que para fazer isso aqui, manuscrito, você tem que colocar em ordem de Hall, que é do menor para o maior, né, em ordem crescente, tudo bonitinho, tá bom? Então não tem, pessoal, abri minha lista aqui, ó, você abriu aqui, ó, a função, não tem média aqui, você vai colocar igual a média com letra maiúscula, do jeitinho que tá aqui descrito, tá bom? Aí clicou aqui em cima, nós vamos trabalhar com quem? Vamos selecionar quem nós queremos, ó. Certo? Então, o total tá para fora novamente. Vamos dar o Enter, então a minha tendência central aí seria o número 4, certo? Então, feito aqui o nosso cálculo simples e rápido em relação ao Excel, certo? Facinho de fazer, belezinha. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o gráfico de setores, ok? E o que eu quero do gráfico de setores? O que eu quero do gráfico de setores é isso aqui, ó. Eu quero os meus tipos de fruta, certo? Então, eu vou copiar e colar ele aqui embaixo. E eu quero a porcentagem, para relacionar a minha porcentagem lá, certo? Então, vou copiar e colar ele aqui também. E vou colocar ele aqui do ladinho, certo? Esses valores não vão aparecer aqui, pessoal, porque eu tirei a tabela do meio para fazer o cálculo, tá bom? Então, nós vamos só transferir os valores. 15, 25, 25, 30, 5 e 0, certo? E o valor foi de 100%. E vou colocar aqui também, como eu vou trabalhar com o gráfico, né? Ó, o que aconteceu aqui? Eu coloquei meu título, só que saiu uma coluna daqui. Então, nós vamos refazer isso aqui, ó, tá? Você vai clicar nele, você vai... Calma aí só um minutinho. Opa, Ctrl Z. Aí nós vamos manter aqui, opa. Não vai, pessoal, esse aqui não vai. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos refazer a nossa tabela, o nosso título aqui, tá bom? Pronto. Aí você clica no A, você vai escrever lá. Preferência de frutas dos
alunos do 7º ano. Belezinha. Tá vendo que ela terminou bem na segunda coluninha aqui, né? Não tem problema. Você vai selecionar, seleciona, vai aqui, ó, mesclar e centralizar, tá bom? Centrar e mesclar para ela ficar certinha lá, ó, ok? Eu vou copiar e colar isso aqui numa linha abaixo. Tá vendo? Numa linha abaixo. Porque aí você vem aqui, faz a bordinha novamente, né? Configura ele do jeito que você achar melhor. Então, eu vou colocar lá do jeitinho que eu havia feito, né? Vou colocar ele em negrito. Prontinho, tá feito. Então, isso aqui é o que eu vou trabalhar agora com os dados para o meu gráfico, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, a minha tabela, tirando o total, tá? O total aqui é 100%, né? Mas o total nós não vamos trabalhar. Isso aqui só foi pra gente enxergar que tava tudo certinho. Então, vamos aqui, ó, selecionar o título e a parte da tabela tirando o título, tá bom? Aí nós vamos vir aqui, ó, inserir. E aí ele vai te abrir aqui dentro desse painel aqui vários tipos de gráfico. E o gráfico de setores é o que nós chamamos de gráfico de pizza, né, no Excel, tá? Alguns podem estar como pizza, outros podem estar como setores, tá bom? E aí ele te dá vários tipos, ó, ele te dá até um 3D. Eu vou fazer no 3D porque eu até prefiro, tá bom? Até mesmo para visualização, mas isso não quer dizer que o 2D você não possa trabalhar também. E essa rosca também, tá bom? Então, clica aí 2 vezes nele. Simples, rápido de fazer, tranquilo, porque ele já aparece, ó. Ele já apareceu para você aqui, ó, o título do gráfico. Ele apareceu já com a legenda e essa legenda aqui, nós vamos dar uma aumentadinha nela, né? Para que a gente possa enxergar o que ele tá falando aqui, ó. Tá bom? E aí nós vamos trabalhar com o rótulo. O que que seria o rótulo? Ele mostrar para você quem é o 15%, certo? E tudo mais. Então, com o botão direito, nós vamos colocar aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Aí, ó, ele apareceu, tá vendo? Só que nós vamos clicar em cima desses números, né? E dar uma aumentada nesse negócio aqui, né? E se você achar que fica melhor, e eu até prefiro, que a situação de porcentagem aqui, ele até apareça para que nós possamos dar uma, né? Entender qual é a situação que ele está passando para nós. Deixa eu ver aqui. Opa, 30%, né? Tá vendo? Ele vai mexendo, ó, e vai te mostrando. Até o 0% aqui, que houve o 0%, ó, ele mostra pra você, né? Não teve nada aqui do zero, ó, certo? E aí o seu gráfico, ele está prontíssimo. Aqui, ó. Deixa ele aqui, ó. Você pode aumentar ele, deixar ele bonitinho, certo? Ó. Ó lá, ok? Aí o que que você vai fazer? Você vai salvar essa situação que você fez e você vai me enviar no meu particular, tá bom? Não precisa fazer a impressão desses dados, eu quero ele. A única coisa que eu preciso que vocês imprimam e que esteja em mãos no dia da entrega são os papéis da pesquisa, tá? Que é aquele que nós fizemos do Word. Eu preciso dos 20 papéis para eu poder corrigir e ver se você fez corretamente o que foi proposto, tá bom? Então, você calculou aqui, ó, média, mediana. Professor, eu posso fazer uma tabelinha, deixar mais bonitinho aqui, né? Pode, sem problema algum, né? Vamos deixar esse aqui mais bonitinho, então, ó. Vou colocar ele ali do lado, tá bom? Ó, Ctrl X, vou colocar aqui, trazer ele para cá. Vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Isso, aí nós vamos colocar aqui, ó, tendências centrais, né?
Aí, cálculo e situações, né? As situações que nós temos aqui. Opa, situações saiu errado. Situações, certo? Aí, professora, eu quero fazer uma tabelinha para esse aqui. Pode fazer, coloca todo mundo centralizado, certo? Aqui eu vou colocar um escapezinho, aí vamos lá então. Vai com o botão direito, formatar células, aí você vai escolher a sua situação de tabela, certo? Ó, fez a tabelinha bonitinha, eu quero deixar colorido essa parte aqui, ótimo, vou deixar em laranja com branco que eu gostei, certo? E aí você vai fazer do jeitinho que você acha melhor, ok? E aí você vai salvar isso aqui, né? Então você vai aí no seu Excel, vai abrir aqui o salvar como, né? Salvando como, ele vai perguntar para você onde você quer que você salve. Eu salvo geralmente na minha mesa, né? Então vou colocar aqui, ó, tendências centrais, certo? Opa, centrais. Aí vou colocar aqui para que possa abrir para mim em Excel 97 a 2004, certo? E vou salvar. Então, ele pergunta se eu quero que salve dessa maneira, sim, eu quero que salve bonitinho, certo? Aqui, ó, pessoal, ele apareceu com esse porcentagem, nós vamos tirar, porque não faz parte do título, certo? Então preste atenção aí para ver se esse título tá tudo certinho, ok? E ele está trabalhado para você. Ok? Se você quiser trabalhar com outro gráfico que seja os gráficos de setores, porque você está trabalhando com porcentagem, você também pode, tá bom? Qualquer um, ou 2D, ou 3D, aquela rosca ali, você também pode trabalhar, tá bom? Quando ele aparecer aqui, ó, tendências centrais aqui em cima, é porque ele já tá salvo. Então você já pode apertar o seu xizinho lá, fechar, tá salvo, e você vai mandar no meu particular, tá bom? Não esquecendo que no dia da entrega eu preciso dos papéis. Ok, pessoal? Um beijo, um abraço, fique com Deus. Se houver dúvida, pergunte, veja direitinho. A proposta do trabalho é você, com a pesquisa, montar a tabela, certo? Fazer os cálculos das tendências centrais que nós temos e a montagem do gráfico de setores, certo? Qualquer um que você quiser. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.